Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Amém. Quinta-feira, dia de estudo da palavra do Senhor. Geralmente é um dia que nós estamos em menos, mas eu reconheço que essa alimentação forte não é para todos, né? Nós temos que, dia após dia, evoluindo, desejando mais, desejando nos alimentar do alimento mais forte de Deus, amém? Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Livro de Efésios, no capítulo 3. Glória a Deus. Efésios, capítulo 3. Amém? Amém. A partir do versículo 14, ele vai dizer assim, Paulo está orando. Ele vai falar sobre o seu ministério, ele vai falar sobre a vocação dos gentios, sobre a multiforme graça de Deus. E aqui ele vai dizer assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês arraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Essa palavra é muito grande, a gente não medita, mas ele fala assim, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Tem noção disso? Acho que nem cabe na gente, né? Toda a plenitude de Deus. Deus tem coisas muito maiores para nós. Deus tem coisas, experiências inigualáveis nele. Só que isso é de acordo com a nossa fome, a nossa sede pela presença dele, o nosso desejo por nos aprofundarmos, por conhecermos a Deus. Glória a Deus. Muito, muito além de tudo que pedimos ou pensamos, ele tem para nós. Amém. Ele tem para operar na nós, amém? E nós vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir para que o Senhor revele isso ao nosso coração. Porque eu sei, irmão, que chega na quinta-feira, às vezes a gente está cansado, a gente está, principalmente quando tem feriado, parece que dá uma canseira maior na gente, né? Não sei se é porque eu trabalho de casa, é pior que eu trabalho fora. Mas a gente está cansado, às vezes a gente está meio abatido, chega na quinta-feira é um dia assim, complicado, né? Mas que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que nós venhamos compreender a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus e tudo que Ele tem reservado para nós, porque é muito grande, irmãos. É muito grande, amém? Pai amado, nós te louvamos, Senhor Jesus. Somos gratos por tudo que o Senhor tem. Pai, é inacreditável pensar que o Senhor tem tantas coisas maravilhosas que nós não conseguimos ao menos pensar, Senhor Jesus, reservado para nós. Eu sei que somos criaturas limitadas e essa própria Bíblia vai dizer, Pai, que o Senhor nos escolheu nós estando mortos nos nossos pecados. Mas o Espírito Santo de Deus vem abrir o nosso entendimento, venha nos dar a consciência, venha nos dar a fome e a sede, Senhor, que precisamos para nos aprofundar em Ti, para ser alicerçados nesse amor, para ser aprofundados nesse amor e experimentar tudo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, Senhor. Então nos ajuda, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesse lugar para fazer aquilo que é a sua vontade no meio de nós. Então se revela, nos fortalece, a tua palavra diz que o Senhor dá forças àquele que está cansado. Então venha nos fortalecer nós nessa noite, venha nos preparar, Senhor Jesus, para receber tudo de grande e de poderoso que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós vamos dizer como é soberano, como é grande esse Deus. E apesar de toda a grandeza, Ele olha para nós. Amém? Obrigado, Senhor Jesus.
Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Soberano, Senhor. tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, E apesar e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. eu gosto muito desse livro. Muito, 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 muito. Glória a Deus. Porque, irmãos, apesar de toda, Deus, Criador de todas as coisas, das coisas mais perfeitas, olhou para nós. E Ele veio nos buscar, Ele veio nos restaurar, Ele veio nos atrair em Jesus Cristo, para que nós voltássemos para Ele. Irmão, não é só a salvação, nós não estamos aqui. É claro que a salvação é o nosso prêmio maior, é estar com Jesus eternamente. Mas Jesus não só nos garantiu a salvação, dia após dia Ele tem reservado para nós toda a plenitude de Deus. Ele tem reservado para nós que nós vamos crescer nele, que nós venhamos aproveitar a presença dele, que nós venhamos experimentar coisas únicas com ele. Esse Deus não está lá no final da corrida, Ele nos acompanha, Ele está dia após dia conosco, derramando do seu poder, nos ensinando a nos aprofundar nele, a ser arraizados nele, a ser fortalecidos nele, a viver tudo que Ele tem para nós. Esse Deus poderoso é um Deus que derrama do seu poder dia após dia sobre as nossas vidas. E nós vamos adorar a Ele dizendo: eu sei que o seu poder, a sua Shekinah vai descer sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigado, Shekinah de Deus vai descer, sua força e poder inundará meu
vida vem. Doce Espírito, Doce Espírito de Deus, manifesta o teu poder, sua glória envolverá todo este lugar. Eu hoje já posso louvar, também te adorar, ó Santo Espírito, pois há uma cachoeira santa que vem descendo do trono de Deus. Cachoeira, cachoeira, que vem do trono de Deus. Libera agora, manifesta aqui seu poder. Cachoeira, cachoeira, que vem do trono de Deus. Libera agora, manifesta aqui seu poder. Cheia de Deus vai descer, sua força e poder inundará meu viver. derrama sobre nós, Senhor. Se manifestará de uma glória sem par, nova vida viver. Doce Espírito de Deus, manifesta o seu poder, sua glória envolverá todo este lugar. Eu hoje já posso louvar, também te adorar, ó Santo Espírito, pois há uma cachoeira santa que vem descendo do trono de Deus. Cachoeira, cachoeira, que vem do trono de Deus. Libera agora, manifesta aqui seu poder. Cachoeira, cachoeira, que vem do trono de Deus. Libera agora, manifesta aqui seu poder. Manifesta aqui seu poder. Manifesta aqui seu poder. Manifesta, Senhor Jesus, no meio de nós o seu poder. Pai, que o Senhor não olhe para o nosso cansaço, mas que nós venhamos ser fortalecidos, que nós venhamos ser restaurados, Senhor Jesus, como diz a tua palavra nesse lugar. Que o Senhor derrama sobre nós o teu poder, derrama sobre nós o teu Espírito. Muito mais, Senhor, nós queremos da tua presença, aprender de ti, nos aprofundar em ti, Senhor. Então, o Senhor tem liberdade no meio de nós. Que o Senhor possa restaurar as nossas forças, que o Senhor possa nos preparar, Senhor Jesus, para viver aquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Amém, Jesus.
Quem está cansado diz amém. 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 É o que eu sempre falo, fica em casa 3, 4 dias que você acostuma. Não é verdade? Trabalhar, a gente leva a semana inteira e ainda não acostuma a trabalhar, mas o corpo da gente é acostumado com a folga. O corpo humano é preguiçoso. Não é verdade? Aquilo que eu sempre digo. Quando está calor, a gente fala assim, esse calor me dá uma moleza. Quando está frio, a gente fala, o frio é bom para dormir. E quando começa a chover, você fala assim, eu estivesse lá em casa para dormir um sono agora. Então, que hora que a gente vai falar aqui? Vontade de trabalhar, né? Não é verdade? Então, a gente está sempre com preguiça. Capítulo 2 de 1 Pedro. Amém, Jesus. Versículo 1. Vamos começar de novo. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, e dolo, de hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Semana passada nós falamos aqui sobre despojar, jogar a roupa contaminada fora e desejar o leite como uma criança recém-nascida. Desejar ardentemente comer para crescer. Irmãos, e quando a gente olha aqui Pedro falando sobre o desejo ardente do leite genuíno, e assim como uma criança deseja se amamentar, se alimentar, para que ela possa crescer, nós também precisamos ter esse desejo. Mas esse desejo vem quando nós jogamos as vestes sujas fora. Porque, como eu disse, quando a gente está fedido, a gente perde até o apetite. Não é verdade? Quando tem mau cheiro, a gente perde o apetite. E eu gosto muito de carne, irmãos. Quando fala em mau cheiro, eu sempre lembro de um fato que uma vez na virada do ano nós fomos no Paraguai, na casa de umas pessoas, e a gente não queria estar lá, a gente queria estar na casa do nosso tio, mas nós dependíamos dessas pessoas para nos levar lá, estava eu e meu irmão. E na virada do ano eles assaram a carne porque eles tinham matado um boi. Só que esse boi eles não tiveram onde guardar, e esse boi estragou. E quando assava, irmãos, aquele boi fedia. E mesmo eu gostando muito de carne, aquele dia eu não consegui comer carne, por causa do mau cheiro e comer carne estragada. No primeiro dia do ano, na virada do ano, só pela graça de Deus mesmo, né? E eu sempre lembro quando fala de mau cheiro e perder o apetite, eu lembro desse fato, desse dia. Um lugar que a gente não queria estar e a comida ainda não estava boa. E quando a gente pensa em desejar ardentemente para se alimentar e crescer, hoje em dia a gente já não alimenta mais pensando em crescer, né? A gente já pensa em não crescer, né? Quando a gente come hoje, a gente pensa só em satisfação, não é verdade? Chega um ponto na vida de um ser humano que ele já cresceu, ele já tem tudo que ele precisa ter, então ele vai comer torcendo para que não cresça, porque se ele crescer, ele vai crescer para os lados, para frente, e não é interessante, né? Mas aqui no caso que Pedro está dizendo é de uma criança que precisa desejar. E uma criança, ainda que um recém-nascido, Pedro vai comparar nós a esse bebê que está com a roupa limpa e que precisa desejar ardentemente. Até um bebê, irmãos, ele tem a sua identidade. Ele é único. Até os gêmeos ele tem ainda
a própria vontade, ele é um indivíduo. E quando Pedro nos chama aqui para essa atenção, para esse fato, ele não vai nos chamar, porque a carta que ele escreve é para nós também, como igreja, ele vai nos chamar para a nossa atenção do nosso relacionamento com Deus como indivíduo. E o nosso relacionamento com Deus como indivíduo depende totalmente desse primeiro versículo, que é despojar de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. E é interessante que o meu querer comer do leite espiritual para crescer é para que eu aprenda a me relacionar com os outros. E daí vem a segunda comparação que Pedro vai fazer da igreja e de nós, como igreja do Senhor. Ele vai nos chamar de pedras vivas. Então ele nos chama a atenção como indivíduo e já nos preparando para o fato de que nós vamos ser chamados também de pedra viva. Para que serve uma pedra? No caso aqui ele vai falar que a pedra é para edificar uma casa espiritual. E uma pedra viva, pedra sozinha, ela não constrói nada. Então a pedra precisa de outras pedras para formar uma casa espiritual. Então essa casa, quando nós pensamos, é a casa, a igreja. A igreja não o templo aqui, mas nós, como indivíduos que somos, nos tornamos igreja quando nos unimos um ao outro. Para você construir uma igreja, uma casa de pedra, um edifício, você precisa de algo chamado argamassa, ou cimento, ou massa, ou concreto, para que você possa fazer o quê? Unir as pedras. Então Pedro vai nos chamar de bebê, de recém-nascido, para tratar da nossa individualidade. E vai nos chamar de pedra para tratar nós como indivíduos que abrem mão da nossa individualidade para se tornar a comunidade de Cristo, que é a igreja do Senhor. Nós somos pedras vivas e essas pedras só têm utilidade se elas servir para construir uma casa espiritual. Então nós somos chamados como indivíduos para nos unirmos como pedra à casa espiritual, que é a igreja do Senhor. E irmãos, é muito interessante quando nós olhamos para isso, é que para eu e você nos tornarmos casa, nós precisamos abrir mão, às vezes, da nossa individualidade. Para nós sermos igreja, nós precisamos abrir mão da nossa individualidade. O bebê precisa amamentar para crescer. A pedra precisa abrir mão da individualidade, por quê? Porque ela vai estar se unindo a outra. E quando nós nos unimos, nós perdemos um pouco a nossa forma. Por exemplo, você pega uma pedra, meio pontuda assim, mas ela vai ter algo jogado sobre ela que é a massa, para que outra pedra venha se encaixar ela. Então essa ponta dela já não fica mais tão aparente. Você está entendendo onde eu quero chegar? Que nós, como igreja do Senhor, como pedra viva, nós, para nos tornarmos igreja, nós precisamos abrir mão da nossa individualidade. Nós abrimos mão de aparecer para que a igreja venha a ser edificada. A igreja de Cristo precisa ser edificada. Então eu abro mão da minha individualidade para formar a igreja. Por quê? Porque nós, quando fomos chamados, nós somos recém-nascidos, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo. E Jesus vai dizer que se tem uma coisa que é necessário é nascer de novo. Então, se é necessário, nós precisamos nascer. Então, nós nascemos de novo. Nós nascemos uma criança. E essa criança precisa desejar o quê? O leite para poder crescer. E nós desejando leite, nós vamos crescendo. E quando nós vamos crescendo, nós nos tornamos uma pedra. Quando nós nos tornamos uma pedra viva, essa pedra, agora, para se tornar casa espiritual, ela precisa abrir mão da sua individualidade, que como bebê, ela tinha, mas agora já não somos mais indivíduos, agora nós somos a comunidade de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Por exemplo, costumes, manias, jeitos, às vezes nós temos que abrir mão. Por exemplo, tem um certo tipo de gente e de atitude das pessoas que você vai dizer, eu não gosto desse jeito da pessoa. Você tem isso também? Às vezes a gente tem isso na nossa mente. Você já olhou para alguém e falou assim, mas não fui calada desse cara.
Não gostei do jeito dessa mulher. Eu não gosto do jeito que essa pessoa fala. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Nós não temos isso, irmãos. Mas quando nós viemos para a igreja de Cristo como pedra viva, nós não temos mais que ter esses costumes de recém-nascidos, porque nós vamos despojar de tudo isso. Para nos tornarmos a pedra viva, nós precisamos tirar o bico, nosso tem que ficar escondido. A massa da palavra de Deus tem que nos juntar. E quando nos junta, vai tirar nossas formas. Que formas? Formas essas, nossas opiniões, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque para viver no reino de Deus, às vezes a tua opinião tem que ser jogada fora. Não todas, porque tem opiniões nossas que faz parte do reino de Deus, mas tem opiniões que não servem. Por exemplo, com relação ao próximo, eu não gosto do jeito do irmão James, um exemplo. Eu não gosto do jeito que ele fala. Eu preciso aprender a conviver com isso para nós formarmos o edifício, a casa viva, não é verdade, pastor? Assim nós vamos vivendo, assim nós vamos nos formando uma casa espiritual. Nós vamos sendo edificados. Por quê? Porque nós precisamos ser como Cristo, e Ele é a pedra que vive e que foi rejeitado, sim, pelos israelitas, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Assim somos nós, cada indivíduo, pedra viva, somos eleitos e preciosos. Por isso que o jeito, o costume, a forma, às vezes precisa ser deixado de lado para que nós venhamos conviver bem. Então, de bebês recém-nascidos e indivíduos, nós nos tornamos também, fomos chamados de pedra viva, para viver em comunidade, em comunhão. A igreja de Cristo se tornou uma igreja com dificuldade de viver em comunhão. E muito me alegrou terça-feira que tinha muita gente aqui. Eu esperava menos. Verdade mesmo. Eu pensei, vai dar pouca gente, às vezes vai vir as crianças, mas a igreja ainda ama estar em comunhão, sendo edificado, se tornando uma casa espiritual, viver em comunhão. Em outros lugares a gente já não vê tanta comunhão. Em outros ambientes a gente não vê tanto amor. Em outros ambientes os costumes, o jeito acaba atrapalhando. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de abrir mão da sua individualidade, abrir mão de si. Mas nós vamos nos tornando casa espiritual. Amém? Para ser para que nós nos tornamos casa espiritual? Para nós sermos sacerdócio santo. Mais para frente nós vamos ser chamados de sacerdócio real. Sacerdócio santo, sacerdócio real. O sacerdote, no tempo em que Pedro está se referindo, ele está lembrando e trazendo à memória o sacerdote da velha aliança. O que o sacerdote fazia? Tem duas coisas que o sacerdote fazia que era privilégio do sacerdote. Era entrar no lugar santo e também entrar no lugar santíssimo, naquele ambiente onde só estava limitado ao sumo sacerdote. O lugar santo o sacerdote podia entrar. E o outro privilégio que o sumo sacerdote ou sacerdote tinha era apresentar sacrifício. Era ele quem tinha a função de apresentar sacrifício. Sacrifício para mim e para você hoje é oferecer algo para Deus, é oferecer um culto. Então nós de pedras vivas nós vamos sendo edificados para nos tornar uma casa espiritual e nos tornamos um sacerdócio santo. Sacerdote esse que tem o privilégio de entrar no lugar santíssimo, que foi rasgado o véu por Jesus Cristo no dia que ele morreu na cruz. O véu se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, mas foi de cima para baixo, porque foi intenção de Deus abrir o véu, rasgar o véu, para que eu e você pudéssemos entrar. Então agora, depois disso, eu e você temos livre acesso ao trono da graça. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós temos livre acesso a entrar nesse lugar santíssimo, no santo dos santos. Então, na hora que eu e você quisermos, nós podemos entrar no lugar santíssimo, lugar esse que era privilégio no passado, na velha aliança, só do sacerdote. Agora nós podemos entrar. Por isso nós nos tornamos sacerdote. Glória a Deus. Nós nos tornamos sacerdote porque nós temos o privilégio de apresentar sacrifício.
apresentar louvor a Deus. Então a comunidade, a igreja de Cristo, ela é individual, mas elas abrem mão da individualidade para se tornar uma casa espiritual, e se tornando casa espiritual, ela se torna sacerdócio santo e sacerdócio real. Sacerdócio real é por quê? Porque o sacerdócio não só faz parte da religião, mas de um reino. O nosso Senhor Jesus, além de sumo sacerdote da nova aliança, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso eu e você somos sacerdote real. Nós somos da realeza, nós somos sacerdote de um reino espiritual. Então, irmãos, nós como igreja, nós vamos crescendo e nós vamos entrando cada vez mais naquilo que é o propósito de Deus para nossas vidas. E entender que eu sou um bebê e eu preciso crescer é parte importante desse processo. E entender que eu sou uma pedra viva e eu preciso abrir mão da minha individualidade para viver em comunhão e comunidade como igreja do Senhor também é peça importante para que eu venha a entender que eu sou sacerdócio real. Eu sou sacerdote da nova aliança. Eu faço parte do privilégio de entrar no Santo dos Santos e de apresentar sacrifícios de adoração a Deus. Então a igreja, irmãos, também é o lugar onde as pessoas entram e vêm para adorar e exaltar o nome do Senhor, apresentar sacrifício. E nós pensamos assim, não, vir na igreja e louvar o Senhor não é sacrifício. Não, mas para um sacerdote ele tinha que matar o bezerro. As outras pessoas, ela tinha que matar o cordeiro, tinha que matar o bezerro oferecido como oferta pelo pecado. As outras pessoas vinham, colocavam a mão sobre a cabeça do bezerro ou sobre a cabeça do cordeiro e se identificava com o cordeiro. Mas ficava nisso o relacionamento, em se identificar com o cordeiro e transferir os seus pecados para o cordeiro. Agora não, agora eu e você temos o privilégio de viver debaixo da graça do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então nós somos sacerdotes, nós temos livre acesso ao trono da graça, onde nós podemos adorar a Deus. E estar aqui, ainda que alguns falam, não é sacrifício. Não, de fato não é nem um pouco sacrificial comparado com... Mas hoje nós podemos apresentar louvor a Deus. Aleluia. Nós viemos aqui para apresentar louvor a Deus, adoração a esse Deus, e isso faz parte da comunidade, da igreja de Cristo, do povo de Deus, da pedra viva, do bebê recém-nascido, faz parte de nós como igreja. Amém? Obrigado, Jesus. A fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para apresentar sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. E que são esses sacrifícios? É a nossa vida, é o nosso viver, é o nosso ser. Somos nós, e através do que nós apresentamos esse sacrifício agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por quê? Porque o sacerdote, irmãos, tinha algo importante que ele não podia esquecer antes de entrar no Santo dos Santos. O pastor Diego falou aqui sobre a corda que ia amarrada com o sininho. Quando o sino parava de bater, o sacerdote já era, né? Mas algo importante que ele não podia esquecer era de aplicar o sangue do sacrifício na ponta das orelhas. Aplicar o sangue do sacrifício na vida dele. Para quê? Para que quando ele entrasse, e outra coisa que ele não podia esquecer era de acender o incensário e colocar para dentro do véu primeiro, para que o cheiro de carne não viesse chegar às narinas de Deus e quando ele entrasse não fosse consumido. Então, quando eu e você apresentamos sacrifícios espirituais a Deus, nós não podemos nos esquecer de ter aplicado sobre a nossa vida aquele por intermédio de qual nós chegamos a Deus, que é o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Então nós precisamos entrar, nós temos livre acesso ao trono da graça, e o escritor aos Hebreus vai dizer que nós podemos entrar com confiança, confiadamente ante o trono da graça, é por causa desse sangue aplicado na nossa vida, o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então entender que nós somos perdoados por Jesus é o que faz com que nós entramos no trono da graça com confiança. Glória a Deus. Você já fez uma oração tímida para Deus? Aquela oração assim que você olha para Deus e fala assim,
Senhor, eu sou tão pecador, mas o Senhor podia fazer isso para mim? Já fez isso? Já, Senhor, eu ando errando tanto, mas o Senhor podia me abençoar nisso daqui. E o escritor vai dizer lá aos Hebreus, vai dizer assim: vocês precisam entrar em confiança. Mas a nossa confiança está baseada em quê? A nossa confiança precisa estar baseada em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nós aplicamos o sangue dele sobre a nossa vida e agora nós somos perdoados. Por isso nós podemos entrar com confiança ante o trono da graça. Por isso também que nós aprendemos aqui esse dia que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos chegar ante o trono da graça com uma oração do jeito certo, da forma certa. Então por isso o Espírito Santo intercede por nós. Há orações nossas que o Espírito Santo precisa traduzir, irmãos. Porque o Pai é capaz que vai falar: eu não sei o que ele está querendo. Não que Pai, Filho e Espírito Santo são um só, mas Ele que intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Como quem diz assim: esse filho aí ainda está no processo, Pai. E ele ainda não aprendeu bem certas coisas. Isso que ele está pedindo, não é bem isso que ele quer. Eu vi um pastor falando que às vezes a pessoa ora em língua, não consegue orar pela esposa, daí ele começa, no meio da oração, começa a orar em língua. E aí o Espírito Santo orando através da boca dele, falando assim, porque o cara vai orar pela esposa, vai falar assim: transforma ela, porque eu não aguento mais ela, né? Abençoa a vida dela, Senhor, tem misericórdia dela. Aí o cara entra no trono da graça, sem muita confiança, e ele começa a falar em língua. Aí quando ele fala em língua, o Espírito Santo está orando na boca dele, falando assim: ô Senhor, perdoa esse teu filho aí, porque ele está querendo pedir que a esposa muda, mas ela já mudou, que chega, quem precisa mudar é ele. É mais ou menos assim que é a intercessão do Espírito Santo por nós. Porque às vezes a gente não sabe orar como convém. Às vezes tem gente que tem oração de vingança. É verdade, irmãos? Na Bíblia tem. João vai chegar diante de Jesus e vai falar assim: Senhor, o Senhor quer que nós oramos a Deus e pedimos para mandar fogo do céu e consome eles todos? Vamos orar para que Deus mande fogo do céu. Jesus falou: vocês não sabem de que espírito sois. Porque eles estavam vivendo um pensamento da velha aliança, em que quem foi o irmão abençoado que orou e o fogo desceu? Elias. Elias orou e o fogo desceu. Eliseu também orou e o fogo desceu. Mas eram situações diferentes, eram tempos diferentes, eram períodos de guerra, eram períodos de inimigos humanos. Mas na nova aliança, Jesus falou: não será assim no meio de vós. Não será assim. Vocês não sabem de que espírito sois? Então o Espírito Santo intercede por nós. Porque às vezes nós não sabemos como orar. Mas nós temos livre acesso ao trono da graça para apresentar sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. O sacrifício só é espiritual e agradável a Deus quando é feito por intermédio de Jesus Cristo. É por causa do que Jesus fez nós podemos fazer. Tudo tem que estar baseado, irmão, no que Jesus fez. O que Jesus fez? Morreu na cruz para que eu e você tivéssemos livre acesso ao trono da graça. Jesus fez, morreu na cruz para que eu e você fôssemos perdoados e nos sentíssemos assim, perdoados. Aí quando nós entramos diante de Deus com aquela oração tímida, nós não estamos nos sentindo perdoados. Amém? Nós precisamos alcançar a maturidade. Nós precisamos nos tornar pedra viva, abrir mão da nossa individualidade, para que aí sim nós venhamos nos tornar sacerdote e apresentar sacrifício espiritual agradável a Deus. Porque o bebê não consegue apresentar sacrifício. A pedra sozinha não consegue ser igreja. Meu Deus. E o sacerdote, sem um mediador, sem um cordeiro morto, não consegue ser agradável a Deus. Por quê? Porque nós, como seres humanos, naturais que somos, entrando na presença de Deus, nós seríamos fulminados. Nós só podemos entrar por causa do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. O sacerdote só entra se aplicar o sangue, se tiver cheiro do sangue do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Pois
pois isso está nas Escrituras. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, a pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Irmãos, pedra de tropeço. Jesus Cristo tem sido o que na minha vida e na sua vida? Ele tem sido a pedra onde nós edificamos a nossa vida espiritual, ou é a pedra onde nós machucamos a nossa canela e caímos? Que Jesus Cristo tem sido na nossa vida? Porque para aqueles que não são salvos, para aqueles que desconhecem, tem sido pedra de tropeço. Por quê? Porque não conseguem entender o que Jesus fez, não conseguem assimilar o sacrifício de Jesus e a importância daquilo que Ele fez na nossa vida. Não consegue se sentir perdoado, não consegue se sentir amado, não consegue sentir a graça e a virtude de fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, e por isso tropeçam nisso, na pedra. Porque o Evangelho da cruz, Paulo vai dizer, é loucura para aqueles que perecem, mas não para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Então o Evangelho, irmãos, é loucura para o que perece, mas para nós tem que ser poder de Deus. E se é poder, nós precisamos viver debaixo desse poder, viver com esse poder, viver desfrutando e apresentando a Deus sacrifício agradável a Ele. Amém? Versículo 9 vai dizer: vós, porém, sois nação eleita. O que é uma nação eleita? É um povo que foi escolhido. E por que nós fomos escolhidos? Você já parou para pensar por que um dia Jesus te chamou? Porque você é bom? Porque você é bonito? Por que nós fomos escolhidos? E eu quero ler uma palavra que está em Deuteronômio, capítulo 7. Deus falou isso para Israel. 7:7. Versículo 6 vai dizer assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, sua propriedade particular, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição? Nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O Senhor nos escolheu porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheste porque fosseis numerosos. Por quê? Porque Israel era uma nação pequena, um povo pequeno. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Irmãos, nós fomos escolhidos por causa do amor de Deus e por causa da promessa. Porque Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A promessa a Israel foi feita lá, começou em Abraão, que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas a promessa foi feita que de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, isso se cumpre em quem? Em Jesus Cristo, que é descendente de Abraão, e nele se tornam benditas todas as famílias da terra. Em Jesus é que todas as famílias se tornam benditas. É nesse Jesus. Então Ele nos escolheu para ser uma nação santa, uma nação eleita. Para que nós somos uma nação eleita? Para dar testemunho da grandeza e das maravilhas
de Deus. Glória a Deus. Para dizer para as pessoas que elas são abençoadas em Jesus Cristo. Para aqueles que até hoje Jesus é pedra de tropeço, possa se tornar também aqueles que edificam em Jesus a sua vida espiritual, através do testemunho da igreja. Então a igreja é bebê, a igreja é pedra, a igreja é sacerdócio, mas a igreja também é uma nação santa, e essa nação é que santifica as demais. Então é a igreja, é através da igreja que é sal e luz, é sal da terra e luz do mundo. A igreja é que ilumina o caminho da humanidade, é a igreja que aponta para Jesus. Quando a igreja é luz, ela está demonstrando o caminho para Jesus. E quando a igreja é sal, ela é a igreja que preserva e que dá sabor à vida das pessoas que não conhecem Jesus. Através do que? Através do testemunho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então a igreja de Jesus, ela é gloriosa, porque ela é uma nação santa, uma nação escolhida. Aleluia. Nós somos uma raça elita. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos uma nação eleita. Você foi escolhido para testemunhar Glória a Deus. o amor de Deus. Aleluia. Você foi escolhido para fazer parte dessa igreja, da igreja do Senhor. Aleluia. E vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para proclamar. Glória a Deus. Proclamar, testificar, testemunhar as virtudes daquele que nos chamou. Que virtude Deus tem? Deus é bom. Deus é amor. Aleluia. Deus é longânimo. Deus é paciente. Deus é misericordioso. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus glorioso. Deus é um Deus forte. Deus, todas as virtudes de Deus nós precisamos anunciar. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus de justiça também. Faz parte das virtudes de Deus a justiça. Nós precisamos falar, proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou para ser luz. Ele nos chamou para nos tornarmos pessoas diferentes. Ele nos chamou das trevas para nós nos tornarmos luz e iluminar aqueles que estão vivendo em trevas. Por isso Jesus vai dizer: vocês são a luz do mundo. Vocês são luz e não pode esconder essa luz. Nós precisamos demonstrar. Aleluia. Amém? Jesus. Nós precisamos testemunhar do amor de Deus. Nós precisamos testemunhar de quem Deus é. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Israel, irmãos, rejeitou a pedra angular, mas agora nós recebemos a Jesus Cristo, a pedra angular, e fundamentamos a nossa vida sobre essa pedra. Que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Pedro falou isso. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, irmãos, não é sobre nós, é sobre Deus. Não é sobre quem nós somos, mas quem Deus quer nos tornar como igreja. De um bebê recém-nascido, formar alguém que é nação santa. De um bebê recém-nascido nos tornar pedra viva, que faz parte de um edifício muito maior. A igreja do Senhor Jesus, a igreja é poderosa. A igreja atravessou momentos difíceis e ainda vai atravessar, mas a igreja do Senhor, ela não desiste. A igreja do Senhor, ainda que em alguns lugares ela tenha que se esconder, ela continua crescendo e se multiplicando e se tornando um edifício espiritual. A igreja, ainda que vai ser mais perseguida ainda na nossa nação, mas ela vai se tornando e vai crescendo um edifício glorioso para a honra e glória do Senhor, e alguém que testifica e proclama as virtudes do nosso Deus. Porque a igreja só é perseguida porque proclama as virtudes de Deus. A igreja só é perseguida porque ela demonstra a pedra angular que é Jesus Cristo, no qual as pessoas tropeçam.
no qual o mundo tropeça, mas eu e você, nós como igreja fomos chamados para anunciar. E nós não alcançamos misericórdia, nós fomos alcançados pela misericórdia. Não é porque um dia eu quis ser crente, não. Um dia a graça me envolveu. E essa graça é irresistível. Me chamou e me trouxe para mais perto dele. Para ser sacerdócio real. Para ser primeiro uma criança recém-nascida que deseja ardentemente o leite genuíno da palavra de Deus. E que em Jesus nos tornamos pedra viva, no qual edificamos um edifício, uma casa espiritual que é a igreja do Senhor. E depois nos tornamos um sacerdócio santo, que invocamos, que sacrificamos, que louvamos ao Senhor, que vivemos em comunidade, que exaltamos ao nome do Senhor. E depois nós somos chamados de uma nação eleita, uma nação santa. Para quê? Para anunciar as virtudes do nosso Deus, para testificar desse Deus poderoso e fiel. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Nesse momento, esse Jesus nos amou, esse Deus nos amou e nos escolheu. Irmãos, como isso é precioso. Obrigado. Que nós possamos ser impactados pela verdade de Deus sobre nossa vida, pelo que Ele pensa de nós. Não era porque nós éramos bons, mas porque Ele nos amou. Nós não alcançamos a misericórdia, é a misericórdia que nos alcançou. Ele teve misericórdia de nós e por isso nos chamou. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer lá em Jeremias que com amor eterno eu te amei, com benignidade eu vos atraí. Nós fomos atraídos por esse Deus. Nós fomos atraídos pela graça desse Deus poderoso, fiel, desse Deus grande que apesar da glória que Ele tem, da grandeza dEle, do poder e da soberania dEle, Ele se importa conosco. Por isso Ele nos chamou para sermos a sua igreja, para sermos edifício vivo, que abre mão da nossa individualidade para formar uma casa espiritual que agrade a Deus, porque nós não fomos chamados para nós aparecermos, mas porque Deus vem aparecer, para que Deus venha ser revelado através de nós. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então quem vivia nas trevas e hoje vive na luz, entende e consegue amar aquele que está em trevas e querer atrair ele também para essa luz, porque entende que não foi ele que alcançou misericórdia, mas foi alcançado pela misericórdia de Deus, e que esse queimar, esse arder da chama do Espírito Santo de Deus venha estar em nosso coração e que nós venhamos testemunhar das virtudes desse Deus fiel, poderoso, grande, magnífico, que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. É um Deus que ama, é um Deus que perdoa, é um Deus que cuida, é um Deus que se importa, é um Deus que não vive indiferente com os seus discípulos e com sua igreja, é um Deus que abençoa, e é um Deus que está junto, que está perto. Por isso nós podemos entrar com confiança ante o trono da graça, pelo novo e vivo caminho. O caminho não só é novo, mas é vivo, porque Ele é Jesus Cristo que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e assentou-se à destra de Deus Pai, e Ele enviou o seu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso nós temos esse acesso. Glória a Deus. Não por nossa bondade, não por nós, mas porque Deus quis assim e nos chamou para isso. Para vivermos uma vida diferente, para vivermos uma vida cheia da presença dEle, para vivermos uma vida que abra mão da nossa individualidade para viver em comunidade, para vivermos como igreja, andar em amor, vencer o mundo, vencer o mal, jogar fora todo o dolo, toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a inveja, toda a maledicência, para que nós possamos viver em paz, não só em paz com Deus, porque só há paz com Deus quando há paz na comunidade da graça de Deus. Aleluia, Jesus. Que você possa entender isso, que você possa buscar isso de Deus a cada dia, que nós possamos deixar arder no nosso coração a grandiosidade e a força que tem a igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo falou assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu
irmãos, a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor, porque ela está edificada em cima de uma pedra viva. E essa pedra é Jesus Cristo. Essa pedra é Jesus Cristo. Essa pedra é o nosso Senhor Jesus. E é em cima dele que nós somos edificados e nos tornamos casa espiritual. Pai, nós te adoramos. Te exaltamos, Senhor Deus, por tua graça, por tua fidelidade, por teu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, e tudo que o Senhor pensa a nosso respeito, Senhor, que nós possamos entender isso. Que isso venha estar escrito em nós, na nossa mente, no nosso coração, que isso venha queimar em nós e que nós venhamos testificar, testemunhar, Senhor, das virtudes do Senhor, que nós possamos viver debaixo da tua graça, sermos adoradores que adoram a ti em espírito e em verdade, sermos sacerdotes que apresentam um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Senhor, através, Senhor, do teu sangue aplicado sobre nossas vidas, que nós possamos ter confiança para entrar no trono da graça e adorarmos, exaltarmos a ti, apresentar sacrifícios a ti, Senhor, e sermos adoradores, sermos a tua igreja que vive em comunhão, que vive debaixo da graça, que vive em amor, que vive cuidando uns dos outros, Senhor. Pai amado, que nós venhamos aprender e entender que precisamos abrir mão das nossas individualidades para vivermos na comunidade do Cristo, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a ser sal e luz nessa terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. Amém.